Bom, então boa noite para todo mundo. Bom demais ver vocês, assim. Em primeiro lugar, eu quero agradecer pelo semestre, né, acho que, ainda está sendo muito difícil, mas, ao mesmo tempo acho que a gente conseguiu ajustar muita coisa nesse semestre. Né, muitas, orientações, novas, né, principalmente vindo dessa disciplina, né, de técnicas de avaliação psicológica. Então, toda vez que eu entrava no CRP, no CFP, tinha uma nova orientação. Como eu disse para vocês não vão ser prejudicados com relação ao contato com testes e tudo mais, isso já está mais do que conversado, né, a gente espera realmente que ano que vem aí não sei se eu estou ouvindo daqui, né, o meu pai ouvindo o jornal ali falando da vacina da Pfizer, né, que está com já em fase final aí, que tomara que chegue logo, e enfim, né, que a gente, siga aí para descansar um pouco, descansar nossa cabeça, que está todo mundo precisando muito, né, de descanso físico, emocional, né, cognitivo. Eh mas ao mesmo tempo que a gente não se esqueça, né, espero continuar atormentando vocês aqui, principalmente com essas dicas de livros, tá, porque, entrei na minha fase livros compulsivos de novo, estou lendo muita coisa bacana, assim, a começar por esse livro que eu falei para vocês, acho que vale muito a pena, Você se quer meu você livro do tá. Foda-se? Hã? Você quer meu livro do Foda-se? Eu já li ele. Ah, já li também. Eu já li, achei ótimo, eu gosto muito desse livro. Eu indico para os meus pacientes, enfim. Mas vamos lá então, gente. O trabalho que eu vou enviar para vocês, tá, assim que a gente terminar aqui, ele já está prontinho aqui em PDF, mas eu esqueci de abrir aqui. Ele na verdade ele é um resumo, tá, daqueles comentários que eu falei dos documentos. Tá, então daquele texto que eu mandei 2 textos para vocês falando de produção de documentos, correto? E eu tenho utilizado nas aulas, para vocês terem conhecimento do que é o documento, e neles tem ali os comentários. Ô, Denise, Oi, oi Cláudia. só para te perguntar um negócio. A prova F tinha 24 horas para postar, não postou ainda? Eu Você vi a sabe, tá sabendo? Cândida postando aqui no grupo do quarto, que parece que, teve alguma coisa no sistema que vai ser postado no dia 24, Ah, tá. tá? Mas eu vi Obrigado agora pela aqui, informação. não é uma informação oficial, tá gente? Pode ser que a de vocês saia antes, eu não sei, tá bom? Eu vi aqui no Tá grupo bom. quando eu fui Posicionamento com o Thiago e com o Helder. O Thiago passou a bola para o Helder, e o Helder até agora não manifestou. vamos, né, aguardar, como eu falei para vocês, assim, eu tô com né, amanhã estou indo aí receber relatório, então tá meio puxado aqui. Bom, então continuando aqui, gente, para vocês entenderem, né, a atividade, vamos começar aqui do início, né, do nosso semestre, e a gente começou nas primeiras aulas falando, né, novamente um pouco, né, relembrando o que que é a avaliação psicológica, né, então falando, da importância ética, né, da importância, hã, de se trabalhar, de maneira, contínua durante a avaliação, né, sabendo que, o contexto pode mudar, né, lembrando que a forma como a gente transmite, esses resultados de uma avaliação psicológica, eles são muito importantes e muito perigosos, né, eles podem ser muito comprometedores, assim, para o futuro, tanto de uma criança, quanto de um adulto, quanto de um idoso, né, então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E não só com isso, né, no final a gente terminou com os documentos aqui e a gente vai falar, eu vou mostrar aqui um documento para vocês entenderem, bem dos perigos, né, de como que a gente pode passar essas informações e o quanto que elas podem, interferir, né, no futuro, né, e até no presente dessas pessoas.
Logo depois da gente relembrar, então, um pouco do que é a avaliação psicológica e da importância dela, a gente começou a falar sobre inteligência. Então, inteligência desse novo conceito de inteligência, que antes ele era mensurável, né, era só quase que um número, né, então era avaliado o QI do indivíduo, e hoje fala-se então de inteligência global, né, onde a gente percebe, e avalia outras habilidades além daquelas que eram, né, além do QI, tá? Então tudo isso é considerado, né, que sejam habilidades emocionais, que sejam habilidades artísticas, né, habilidades específicas. Então isso, muda muito todo o conceito de inteligência e a forma de se trabalhar com a inteligência também, eh, mudou muito, né, através desse novo conceito aí de inteligência. Então a gente passou aí algumas boas aulas falando sobre isso, e aí, continuando, né, a gente entrou então com, os instrumentos que a gente usa, para se avaliar a inteligência. Então eu falei um pouco, né, dos testes, né, com a intenção, né, de que eu imaginei realmente que a gente pudesse utilizá-los, de forma online, né, então eu tentei, algumas estratégias, e aí caiu a ficha aqui, eu fui buscar informações e realmente o CFP tinha proibido, né, o uso, desses instrumentos, até por conta mesmo daquelas primeiras aulas que a gente está falando, né, dessas questões éticas, eh, e dos cuidados que a gente tem para se avaliar, né. Então, quando você está frente a frente com uma pessoa, já é difícil, né, de ter uma observação totalmente imparcial, né, de você conseguir avaliar o que tem por trás de algum comportamento ali ou de alguma resposta, a alguma atividade proposta dentro desse conjunto, né, de atividades, propostas para se avaliar, né, a inteligência, né, e para se fazer uma avaliação, não só de inteligência, mas enfim. Então, tudo isso, né, foi muito pensado, né, e aí a gente falou desses instrumentos, porém eu não vou cobrar esses instrumentos na prova, tá? O que eu vou falar sobre isso, eu vou falar dentro de um contexto, geral, como eu estou falando, seguindo essa sequência. Então, falando primeiro, né, da avaliação, depois tem uma questão sobre inteligência, não inteligência especificamente, mas talvez, para vocês pensarem a respeito dessa forma de transmissão, né, e que aí já tem a ver, então, com o quarto item aqui da minha ementa, né, que foi a produção de documentos, né, que foi uma ementa modificada, para que vocês não perdessem conteúdo e que tivessem acesso a esses instrumentos, que também foram modificados, no final de 2019 e que trouxeram mudanças significativas, para a nossa prática, né, profissional, né, enquanto psicólogos. Bom, que documentos são esses, tá? E o que é que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Então, no item 1, né, que começa na página 9 desse texto, que tem, né, os comentários, tá? Porque o outro texto, ele é quase que uma apostila, né, falando dos documentos, mas ele não tem esses comentários. Então, vocês ficam sem saber aonde eles foram modificados e qual a importância dessas modificações, ok? Então ele é importante, eu acho que é um material importante para vocês terem, né, para vocês consultarem até que se mude de novo, né, toda essa tudo que se pede, né, nessas avaliações, mas acho que então, como eu disse, é um material importante para vocês terem, ok? Porém, o que eu vou utilizar é esse texto que eu estou utilizando aqui durante as aulas e que faz, então, esses comentários, tá?
Então, vocês vão, claro, né, que eu sugiro que vocês leiam desde o começo, mas os documentos em si, eles começam na página 9, tá? Com a declaração. Depois, o item 2 vai falar sobre o atestado psicológico, tá? Então, ele vai falar do conceito e tal, e no final sempre tem lá, né, se vocês estavam acompanhando, né, comigo no texto, tem um quadradinho que vai falar ali, né, do conceito e comentários, né, fundamentação e comentários. No item 3, então, tem um relatório, foi onde a gente parou na aula, porque ele tem 2 itens. O A, que é o psicológico, e a gente já falou do relatório psicológico, e do B, que é o multiprofissional, tá? Então, a gente vai dar uma olhada nele hoje. Já no item 4, ele vai falar do laudo psicológico, tá? E aí a gente finaliza no 5, que é o parecer psicológico. A partir daí, o texto não termina, tá? Então, o parecer psicológico vai terminar na página 31, finalzinho, né, dos comentários, então na página 31, antes da seção 4. A seção 4, se eu não me engano, vai falar sobre arquivamento de documentos, né, de toda aquela questão ética de você ter que arquivar esses documentos por pelo menos 5 anos, quem é que pode ter acesso a eles, em que momento que eles podem ser exigidos do profissional, né? Então, enfim, mas como a gente não teve tempo de trabalhar tudo isso e nem vai ter tempo hoje também, então, tanto no trabalho, tá? Estou reforçando para vocês o que eu vou pedir em termos de resumo dos comentários, vai da página 9 à página 31. Vocês vão falar assim: são muitas páginas, prestem atenção. Eu não quero que vocês me resumam o que é declaração, o que é um laudo, o que é um relatório. Eu quero que vocês resumam mesmo, tá? Que vocês me coloquem ali o que vocês encontraram de mais importante, de mais relevante dentro dos comentários, ok? E aí tem uma questão da prova que vai cair, que é sobre isso. Então, vocês já vão estar respondendo essa questão quando vocês fizerem esse trabalho, tá? Então, quem pegar aí, né, a questão da prova, é só pegar o trabalho que vocês já vão estar com a resposta pronta. Deu para entender, gente? Ficou claro, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Eu vou mostrar para vocês, então, um modelo desse. Ops, não era esse. Espera aí. Esse aqui foi onde a gente parou, desculpa. Ué, gente. Não está abrindo. Eu vou mandar para vocês, tá? E eu vou ler aqui para vocês esse documento, viu? É... Ué, espera aí que o quarto período está perguntando aqui. Ué, não foi. Só um minuto, gente.
Não, eu vou ter que repetir um pouquinho do que eu já falei. Vocês não se importam não, né? O povo está fazendo trabalho, né? O quê? Não entendi. Tá, não. Denise, tá osso, minha filha, é muita demanda. Esse genograma aí que nós fizemos, nós apresentamos, nem deu para apresentar, ontem só deu 3 pessoas para apresentar. Ele é muito complicado, muitas coisas, né? Muitos trabalhos. Tem um trabalho da Karina aqui também. Como que vai ser isso? Vocês não vão apresentar? Vai, segunda-feira tem mais uma aula, né? Aí a última, terça, eu verdade. acho. Aí vai dar para acabar. Ela calculou que ia ter esse atraso, professora. Entendi. Ainda bem que você não deu tantas coisas mais, porque se você tivesse dado um montão, a gente também ia passar perto, porque aí não ia dar. Nossa senhora, não. A gente não pode. Vamos só esperar um minuto aqui, porque agora então vão entrar. A aula da Denise travou, eu acho. Não, travou não. Eu estou esperando aqui porque a Cândida mandou um recado lá no 4º período, aí eu vi o recado e aí eu acho que eu me atrapalhei aqui, ficou naquela caixa de enviar e não foi o convite para eles. Entendeu? Boa noite. Boa noite, gente. Desculpa, viu? É porque a Cândida tinha mandado o recado ali, eu vi que ela estava mandando e ficou na caixa de enviar, eu não enviei para vocês. Sem problema. Fica tranquila, viu? Obrigada. Deixa eu esperar mais uns minutinhos aqui. Vocês me perdoem mesmo aqui, viu? Pessoal do Sexta, se quiser beber uma água aí, deixa eu falar aqui para vocês, gente. Vou retomar aqui o que eu já falei para o 4º período, tá? Logo depois da aula, eu vou enviar para vocês, né, a atividade, tá? E aí, assim, ela é bem tranquila, tá? Só que antes disso, assim, o que eu expliquei, né? Eu falei de tudo que foi, toda a matéria que foi dada durante o semestre, né? Tudo que foi falado. Então, a gente iniciou falando aqui sobre, né, relembrando um pouco, né, para eles, né, na verdade, o que é a avaliação psicológica, e falando muito dessa questão, assim, da importância tanto da transmissão da resposta, né, da avaliação psicológica, quanto das mudanças, né, que podem acontecer durante o processo de avaliação. Então, isso é possivelmente, assim, ter alguma questão que fale sobre isso, porque é uma das partes mais importantes. Junto a isso, o que mais que a gente vai falar, né? A gente, depois disso, passou a falar sobre inteligência, né? E sobre mudança de conceito da inteligência, que antes era avaliada como QI, né? E aí ela passa a ser avaliada como habilidade, né? Como inteligência global. Então, levando em consideração não só, né, o QI, né, o quociente de inteligência, mas todas as habilidades que podem estar envolvidas dentro desse processo.
Então, habilidades emocionais, habilidades até artísticas, habilidades que antigamente não eram consideradas, tá? Aí, né, continuando, a gente falou bastante, né, sobre essas modificações. Então, para vocês entenderem que foi uma sequência, né, a avaliação e as modificações dentro do processo de avaliação, o que, que hoje é importante se falar sobre isso. Aí a gente fala das modificações com relação ao conceito de inteligência, que também trouxe muitas mudanças inclusive nos instrumentos. E aí a gente fala então de inteligência tanto infantil quanto um adulto, quanto para idosos, e da importância dessa avaliação e de um bom trabalho, não só pela transmissão, mas pelas consequências que ela pode trazer, né, para esse indivíduo, para a empresa, enfim, né, dentro do contexto em que ela for utilizada. No item 3, né, então, da minha ementa, a gente falou sobre os instrumentos utilizados, né, para essa avaliação, e aí a gente falou bastante sobre os testes, né, mostrei algumas figuras. Isso eu não vou cobrar de vocês na prova, porque a ideia era que a gente pudesse utilizar, né, os testes em si, isso não foi possível, por conta daquele documento que eu mostrei para vocês, né, do CFP, proibindo o uso dos testes online, né, dos testes físicos de forma online para aprendizado, né, para ensino, pelas mesmas questões já que a gente já tinha discutido dos cuidados com a avaliação psicológica. Então, se a gente for pensar bem, ela é bem coerente com essas modificações que aconteceram no processo de avaliação psicológica e depois com os novos conceitos não só de inteligência, mas da contextualização dessa avaliação, né, da gente saber que ela vai se modificando no decorrer, né, do tempo, então você pode mudar os seus instrumentos, você pode observar alguma questão que precisa ser avaliada de uma maneira diferente, enfim. Então, tudo isso está aí contido no item 1, 2 e 3, porém não vou cobrar testes de vocês. No item 4, então, a gente começa a falar dos documentos, né, da produção de documentos, que foi um ganho porque durante, né, os 10 períodos, a gente não tem muita oportunidade de se falar sobre, né, essa produção de documentos, e porque teve uma mudança que foi muito drástica, né, com relação ao uso desses instrumentos no final de 2019. Então, talvez a gente não tivesse a oportunidade de comentar sobre isso e de saber que mudanças foram essas e o quão significativas elas foram para o trabalho do psicólogo em geral, né, como um todo. A atividade que vocês vão fazer, né, como eu estava falando, que eu vou enviar logo depois da aula para vocês, ela já está pronta, mas tem em PDF, mas ela não está abrindo aqui, eu já tentei, ela não está abrindo. No intervalo entre uma aula e outra, eu vou tentar abrir ela aqui para mostrar para vocês. Ela é um resumo, tá? Eu pedi um resumo que vai servir para a resposta de uma das questões da avaliação final, tá? E aí eu já adianto para vocês que nesses documentos, nesse texto, né, eu mandei 2 textos de produção de produção de documentos. Um é uma apostila, né, que é do CFP, que fala que já dá esses documentos com as suas modificações. E eu preferi utilizar com vocês um outro texto, né, que também foi, né, que está todo embasado no CFP e no CRP, e que, além de falar dessas modificações, ele traz comentários e a fundamentação dessas modificações de cada um dos documentos. Então, que documentos foram esses? O número 1, a declaração, o 2, o atestado psicológico, o 3, a letra A, o psicológico, que a gente já falou,
O terceiro, que é esse que a gente começaria agora aqui, que é o relatório multiprofissional. O 4, que é o laudo psicológico, e o 5, parecer psicológico. Só para esclarecer, no trabalho de vocês, o resumo que eu estou pedindo, ele vai começar na página 9, mas não na página 9 especificamente. Na página 9, começa a falar do conceito de declaração. E eu não quero o resumo do conceito de declaração. Quero que vocês escrevam o que tem de mais importante dentro do quadradinho que fala dessa fundamentação, dessa discussão e fundamentação de cada um desses documentos. Então, ele está sempre no finalzinho, eu vou mostrar aqui para vocês depois, tá? E aí ele vai terminar no início da página 31, que é o final do parecer, tá? Antes da seção 4. Da seção 4 em diante, não vai cair, porque eu não consigo passar isso para vocês da maneira adequada. Eu sugiro que vocês leiam, porque essa é a parte de arquivamento de documentos, da importância de cada um desses documentos e da forma como eles são produzidos, de quem é que pode exigir qualquer um desses documentos, de quem é que pode pedir qualquer um desses documentos, né? Então ele vai falar muito mais dessas questões que são importantes, sim, mas que eu acho que caberia uma discussão longa sobre isso, né? Até por alguns comentários que a gente já fez aqui em aula e que estão nos vídeos, né? Então a gente falando de, por exemplo, fiscal do CRP, que não usa armário com chave, por exemplo, né? Então, como que ela vai justificar um documento desse que nem é guardado adequadamente, que foi feito pela filha dela, né? Então, ela, enquanto psicóloga, ela não cumpre, né, com esses deveres. Gente, tem menos de 1 minuto, eu vou encerrar, só converter 2 segundinhos aqui de vídeo e aí a gente retoma, tá bom? E aí eu abro aqui a atividade para vocês darem uma olhada, tá bem? Só 1 minuto, por favor.